Olá, eu vou falar um pouco sobre o livro o Romance de Maria Valéria Rezende, O Voo da Guará Vermelha. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre os aspectos como leitora que eu achei do livro, falar também um pouquinho da estrutura do livro, de como o livro se passa, fazer um breve resumo. O livro, ele é um romance onde temos dois personagens principais que se encontram e começam a ter experiências que eles não tinham vivido ainda. A história de Irene, a jovem Irene, e Rosário. Rosário é um jovem moço que caminha pelo mundo, assim, depois que ele saiu do seu local de origem, que é uma grota, um vilarejo pequeno, onde muitas pessoas que moram lá não sabem ler, lá não tem escola, não tem ensino básico, então ele não conhece o que é o estudo, o que é a leitura. Até que ele conhece um moço e ele conhece um jovem moço que tá perdido ali, que tá doente. Ele ajuda esse moço e descobre o que é a leitura, o que são histórias, a partir do momento que esse moço começa a contar para ele. Esse moço morre e deixa uma herança, uma caixa de livros, uma caixa que tem vários livros. Daí ele se perde no mundo para tentar aprender a ler, porque o sonho dele é a leitura, é conhecer novas histórias, é fazer um mundo diferente a partir dessas novas histórias. E é daí que a gente conhece a personagem Irene. Irene é uma jovem que ficou órfã de seu pai. Seu pai era um garimpeiro que acabou morrendo e deixando ela sozinha, ainda jovem. Pela vulnerabilidade social que a gente vê muito sendo passada nesse livro, ela fica sem condições de arrumar emprego, ela não consegue arrumar algo para se sustentar de maneira mais digna, então ela acaba entrando na vida da prostituição. Por muito tempo ela se prostitui para ganhar sua vida, para alimentar sua família. Ela acaba tendo um filho e esse filho tem que ser criado por uma outra pessoa, uma velha que ela conhece e que cria o filho dela. E ela vive a vida se prostituindo para conseguir o dinheiro para sustentar esse filho, ajudar essa senhora e viver. No meio disso tudo, ela acaba pegando uma doença, uma HIV, uma doença muito perigosa, que deixa ela muito debilitada, que deixa ela muito fraca e que diminui a perspectiva dela de vida. Então, é aí que o livro começa, quando Irene encontra Rosário e esses dois mundos eles se cruzam de forma involuntária pela vida, mas que assim, digamos, que eles começam a construir esse romance. Pela minha análise, o romance ele começa em média res, porque ele já começa no meio da história, onde todo o decorrer dessa história é Rosário contando como foi sua vida, nos apresentando as dificuldades que ele teve, os momentos que ele passou. Ele conta tudo para Irene. Irene também conta de eventos da vida dela, o que a tornou virar prostituta, entrar nesse mundo da prostituição, o que fez ela pegar a doença, pessoas que ela conheceu. Ela tinha um grande amor antes de Rosário, que era Romualdo, alguém que ela queria muito ter casado, queria muito ter feito uma vida e ter tido uma vida diferente da vida que ela tem atualmente. Mas pelo intercurso, porque o Romualdo ele foi servir ao exército, acabou se distanciando, a família não gostava tanto dela, ela acabou perdendo esse amor e não realizando esse desejo de ter uma vida com Romualdo. A partir do momento que ela conhece Rosário, Rosário traz esperança de uma vida melhor, traz esperança de dignidade. Ele mostra para ela que, por mais que ela viva numa vida de tristeza e sofrimento, através das histórias de Rosário, ela consegue ter uma nova perspectiva de vida. Ela consegue ter um novo sonho de toda noite encontrar com aquele moço que traz esperanças na sua história, que lhe conta sobre a vida e que traz tanta felicidade e conforto em seu coração. Nisso, ela começa a se apaixonar por Rosário, mas sempre intercalando o amor não vivido com Romualdo com o amor que ela começa a sentir por Rosário. E ela descobre que Rosário tem uma grande vontade de aprender a ler, que ele tem essa vontade de ter essa leitura,
de escrever, de entender as palavras, de contar histórias feitas por ele mesmo. E que ele não conseguiu ter essa oportunidade, porque a única vez que ele conseguiu ter a chance de estudar, que foi na época que ele morava na grota, infelizmente a professora não ficou muito tempo. Foi a primeira paixão de Rosália, como ele conta na história, foi a professora dele, foi quem inspirou o nome dele, Rosália, porque ele não tinha nome. A professora se chamava Rosália, e de tanto ele ter aquela paixão, de tanto ele gostar da professora, ver que a professora entregava o que ele queria, que era o conhecimento, ele homenageou ela, juntando o nome dela e transformando de Rosália para Rosália e dando em si seu título de Rosália. Depois disso, ele enfrenta várias dificuldades até conhecer Irene. Irene, então, decide entregar-lhe conhecimento. Ela, que é uma jovem sofrida, mas que aprendeu a ler de forma não tão perfeita, mas que sabia escrever e ler sim. Então ela começa a ensinar a ele como escrever seu nome, como escrever algumas palavras. Ela também começa a ler histórias dos livros que ele tem dentro de sua caixa, para que ele aprenda o dom do ensino da leitura. Então é aí que começa a troca de Rosália. Enquanto ele entrega conforto para ela, entrega esperança, entrega carinho que ela não tinha até então, ela lhe dá o dom de aprender a ler, de conhecer o mundo da leitura, de conhecer o mundo da escrita, de aprender o que ele tanto almejava, que era ter um pouco de estudo. Até aí a gente começa a presenciar a história dos dois, o desenrolar do amor, e em todo momento a autora, no livro O Voo da Guará, ela traz pra gente o quanto a sociedade em que esses dois vivem, ela é precária, ela é omíscua, ela não ajuda esses dois seres humanos. Rosário é escravizado, trabalha de forma explorativa, não tem condições de vida, chega a ser até um caminhante, por não ter lugar para voltar, por não ter condições. Vem a ter documentação depois de muitos anos. Irene, ela é uma pessoa que trabalha na vida, na noite, se prostitui, não tem muito conhecimento, não teve ajuda da sociedade para mudar de vida. As condições de saúde dela é muito precária. Você vê na primeira passagem dos primeiros capítulos, uma cena que ela fala com a médica e a médica pede para que ela saia daquela vida, senão ela vai morrer. Só que quando a gente vê a condição de Irene, vê que ela não tem outra saída, ela não tem outro meio de trabalho, ninguém aceita, a sociedade já renegou essa pessoa. Como é que ela vai deixar de viver a vida que ela já está há muito tempo, que é o único meio que ela vê de ganhar renda para sustentar sua família, para entrar em outra situação, já que ela não tem suporte da sociedade, já que ela não tem suporte dos governos, já que ela não tem suporte de ninguém. E a única pessoa que traz esse conforto e um pouco de suporte para Irene, que a ajuda, de certa forma, é Rosália quando aparece. Depois de ter passado por várias e várias dificuldades na vida, como ele conta na história. A gente pode acompanhar que a história de Rosália e de Irene, nesse romance, ele traz diversos elementos narrativos diferentes. Ele conta várias histórias. Ele é contado por um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, onde esse narrador sabe todos os eventos, de tudo. O enredo ele começa ali em Média Res, onde Irene e Rosália se conheceu e começa assim dizer a sua vida passada, o que passou, para construir algo mais na frente do livro. A gente também pode notar que esse enredo ele é construído em cima desse romance, em cima dessa descoberta dos dois, do que é o amor, do que é o conhecimento, do que é o carinho. A gente também vê se passar ali em cidades diferentes, na cidade onde Rosália e Irene se conhecem, mas também quando voltam em outras histórias, temos outros espaços, outros tempos. Você volta na infância de Irene, você volta na infância de Rosália, você volta na adolescência dos dois.
A gente também pode acompanhar outros espaços, como o garimpo em que Rosário trabalhou, a grota que ele nasceu, a cidade que ele conheceu, João dos Ais, o caminho que ele percorreu até chegar ali. Então a gente vê outros espaços sendo utilizados nesse livro, não apenas um cenário, mas como diversos cenários que envolvem nas histórias que Rosário conta. Então a gente pode ver vários outros espaços. A cronologia do tempo, ela é sempre de contar o momento atual e de voltar no passado. A gente também pode ver que para a construção desse livro, trago vários personagens secundários. Os personagens principais são Irene e Rosário, mas a gente pode ver a presença do Romualdo, que é o amor dela, em que ela cita muitas vezes. A presença do filho dela, da velhinha que cuida do filho dela. Também aparecem outras pessoas como João do Ais, como a moça do garimpo, como a presença da Anjinha, que é a colega de quarto de Irene, que também se prostitui, que também sofre de amor por conta de um cliente que a usa, que lhe promete amor, mas que não, de fato, não entrega esse amor a ela, que é o Porfácio, que é um ser que é dito por Irene várias vezes, que é um ser ruim, que é um ser aproveitador. Então a gente pode ver a construção de vários outros personagens para enriquecer essa história. Os personagens que Rosário traz nas suas histórias passadas, nas suas histórias de vida, nos seus contos para Irene, os personagens que estão ali junto deles em toda essa construção no presente e os personagens que marcaram de algum modo tanto a Irene quanto o Rosário. Os personagens que não são pessoas inativas, mas, por exemplo, o Nico de Irene, que acabou morrendo, mas que marcou ela de um jeito, a ponto que até hoje ela sente a falta dele, ela sabe o que é solidão, ela sabe o que é tristeza por conta daquele evento traumático. A gente também vê a construção do padre que ajudou a Rosário a ter suas identidades, do pedreiro que ajudou ele a aprender o ofício, do Gaguinho que fez o teatro para poder transformar Rosário num contador de histórias que ele conheceu, das pessoas que implementam esse teatro. Então a gente pode ver que é a construção de vários personagens secundários que têm suas importâncias em cada trecho, em cada momento, em cada capítulo do livro. Então a gente vê que para construir essa história, esse romance, não é só necessário os personagens principais, foram necessários toda uma gama de construção de outros personagens que são importantes sim na trama, mas que não são detetores de toda a história. Eles são importantes em cada momento que eles são destinados. A gente também pode ver que o clímax da história, ele é dado no quase final da história, quando a gente acha que Irene vai acontecer um final e ele é totalmente diferente. Vem aquele momento que Irene acaba encontrando um moço onde ela vai oferecer o seu trabalho, só que ela não vê maldade naquele moço porque ela já está debilitada, ela também está sonhando em sair daquela vida. Ela acaba então encontrando um moço que a agride de forma violenta. Então você fica naquela tensão e o final, o desfecho é dado quando a gente descobre que infelizmente Irene, por estar debilitada da doença e por sofrer uma agressão tão forte, ela acaba vindo a falecer. É onde a gente vê também o Rosário acabando de ir embora, mas é ali que ele afirma o amor que ele sente por Irene. É ali que o romance realmente surge e que ele fala que vai levar ela pro resto da vida, porque ela foi a única pessoa que entregou o que ele tanto queria, que era o dom de ler, o dom de contar histórias, o dom de dar esperanças de que ele podia sim viver daquilo que ele sempre quis, que era o dom da arte, de contar, de ler, de viver no mundo imaginário, onde toda aquela tristeza dele, onde toda aquela dificuldade era abrangida pelas histórias. Então a gente vê nesse romance um casal que é bem construído, um romance construído na pauta social, onde você vê o quanto a vulnerabilidade social
pode afetar o ser humano. O quanto a gente vê pautas sendo levantadas, a pauta da escravidão, a pauta dos sem terras, a pauta de pessoas com renda inferiores, que são renegadas pela sociedade, e várias outras pautas sociais muito importantes. Para mim, a leitura de O Voo da Guará Vermelha é muito importante. Eu super gostei de ler esse livro, porque além de trazer pautas, ele também te traz uma esperança de que os romances, eles não são feitos só para finais felizes, só para os clichês românticos, como a maioria que está aí, mas que ele pode sim te mostrar o amor de forma diferente. Marília Valéria, ela mostra isso, ela mostra que o amor nesse livro é complexidade. O amor é uma troca e que você não precisa simplesmente ter aquele amor romântico, platônico, mas que você pode construir um amor até em meio às dificuldades. Porque Rosário não tem uma vida fácil, Irene não tem uma vida fácil. E é nessa dificuldade, nesse encontro dos dois, nessa sofrimento então, que eles encontram o acalento do amor. Ela também tem um ponto, Irene, ela também tem um ponto que ela se confunde muito o amor que ela sente por Rosário com o amor que ela não pode viver, o amor que ela sentia por Romualdo. A gente vê que ela começa a sentir aquele carinho de quando ela era adolescente por Rosário, e ela começa a confundir. Ela começa a querer viver aquilo que ela não viveu, mas ao mesmo tempo ela gosta daquilo que ela viveu. E ela confunde a todo momento, em toda a história, Romualdo com Rosário, e se Rosário fosse Romualdo, a ponto de, a partir do momento que ela chega a seu fim, ela ainda pensa em Romualdo, mas ela lembra que conheceu Rosário, que o amor dela é Rosário. Então ela parte amando Rosário e levando seu amor antigo. E Rosário reconhece ela como alguém que lhe deu tudo. Então é um fim que não é considerado um fim de romance tradicional, um romance clichê, onde os dois ficam juntos, é um fim trágico, mas que endeusa mais ainda a beleza da ingenuidade, da história, de como o amor é puro e de como a ajuda que ela deu a ele e o que ele retribuiu para ela fica marcado nessa história.